conferência. Nessa conferência foi falado muito sobre vinhos novos em odres novos, e os irmãos entenderam, tá? Perfeitamente que os vinhos novos, o vinho novo, para ele fluir, para que ele possa ter, né? Para que ele possa realmente fluir bem, ele precisa de odres novos. Odres, né? É o nosso ser, somos nós. Mas muitas vezes o que acontece conosco, o que acontece com a igreja, acontece com cada um de nós, é que muitas vezes nós somos confrontados com muitas situações difíceis na nossa vida, não é verdade? E eu queria estar falando um pouco, e o tema da mensagem é a ofensa e o perdão, que tem a ver, né, com aquilo que nós experimentamos do Senhor através daquilo que Ele fez por nós, quando Ele morreu na cruz do Calvário. Sabe, queridos, ali, né, eu costumo dizer que na cruz do Calvário, o que aconteceu é que o amor de Deus e a justiça de Deus, porque a justiça de Deus, ela não poderia, né, e não, ela iria ser executada diante do pecado, mas a justiça de Deus e o amor de Deus, porque também o amor de Deus estava ali, eles se encontraram, né, na cruz do Calvário, se abraçaram através, né, de Jesus, quando ele disse: está consumado, está consumado. Amém, queridos? Ali, né, o homem ofendeu a Deus através do pecado, mas Deus perdoou o homem através de Jesus. Então, na cruz do Calvário, nós vemos que Deus, Ele manifestou, né, o seu amor, mas Ele também, Ele trabalhou, né, na questão de que nós tínhamos uma dívida para com o Filho de Deus, ou uma dívida para com o Pai. Nós tínhamos uma dívida impagável, mas o Filho pagou essa dívida, e nós louvamos ao Senhor por tão grande salvação, porque a graça, ela é, né, um favor imerecido. Amém? Quantos estão aqui debaixo dessa graça? Quantos são agradecidos por essa graça, querido? Nós temos que ser gratos, nós temos que ser gratos ao Senhor por isso. E nós, dando continuidade então à palavra, né, dessa conferência, nós vemos que nós muitas vezes caímos numa armadilha do inimigo. Sim, nós caímos numa armadilha. Nós vimos aqui, né, sobre a mágoa, a questão da mágoa, quanto que a né, água, ou seja, a água suja, a água que ela nos contamina, não é verdade? Quantos estão lembrados dessa palavra? Então, nós muitas vezes caímos nessa armadilha, mas o que é interessante, queridos, e eu queria aqui ressaltar, é que o que gera uma mágoa é a ofensa. O que gera uma mágoa é a ofensa. Sabe? Quando você está preso, né? Porque o pior cárcere, o pior cárcere que pode acontecer na vida de um ser humano é o cárcere mental. É quando você está preso por dentro, é quando você está tão ressentido, tão magoado, tão, sabe, com todas as consequências de uma ofensa, que é mágoa, que é o ressentimento, né? Quando você está nessa condição, você não consegue fluir, você não consegue, né, ir além. Quando você começa a remoer, né, aquela ofensa que te atingiu de cheio, você não consegue desenvolver nada para o Senhor. Você tem um potencial enorme, mas você não consegue ir para frente. Por quê? Porque você está preso num cárcere mental. Essa é a armadilha que o inimigo muitas vezes faz e tem conosco. Qualquer pessoa que já tenha feito uma armadilha, por exemplo, como é que é uma armadilha? Você que já fez uma armadilha para pegar algum animal, né? Eu, por exemplo, uma vez eu tive que fazer para pegar um gambá, né? Que ele estava entre o meu forro e a laje, né? E o gambá entrou justamente ali, naquela brecha, né? Gambá é terrível, né? E ele entrou ali, eu falei assim, e à noite, gente, pensa naquele barulho, à noite, a noite inteira, pensa, que negócio atormentando, a noite inteira.
falei, como é que eu vou pegar esse bicho? Eu vou ter que dar um jeito, né? Porque ele vai me atormentar. E estava atormentando a noite inteira, né? Senhor, como é que eu faço? Então a gente começa a planejar. A primeira coisa que planeja-se para pegar numa armadilha, né, um animal, nesse caso aqui, é que para obter sucesso, né, é que essa armadilha tem que estar bem escondida, né? Veja bem, para você pegar, e eu pensei assim, eu tenho que pegar esse gambá, mas eu tenho que esconder, mas ao mesmo tempo eu preciso de uma isca, não é verdade? Por exemplo, você vai pegar um rato, você vai numa ratoeira, você coloca um queijo lá dentro, não é isso? Pelo menos na minha época era, não sei como é que está hoje, né? Mas para pegar um rato eu uso uma ratoeira, sabe? E muitas vezes nós vemos que as armadilhas, elas têm que estar escondidas, na esperança de quê? Que o animal vai de repente tropeçar nela, né? Ou coisas assim, um arapuca, né? Para poder pegar. E tem uma isca para atrair o animal, porque precisa atrair o animal. Da mesma forma, né? Então você, para poder pegar esse animal, nós temos que agir dessa forma. E o que essa história, o que isso tem a ver conosco, né? Queridos, é exatamente isso que o inimigo faz. A Bíblia não fala que ele é sutil, ele é enganador, ele não é o enganador, ele é enganador. Se tem algo que ele sabe fazer, né, é preparar uma armadilha para que nós venhamos cair. E a gente cai facilmente. Cai de que forma, pastor? Veja bem, o inimigo da nossa alma incorpora essas duas estratégias para montar suas mais mortais e enganadoras armadilhas. E eu digo mais mortais porque ao longo dessa, vamos dizer assim, do tempo que eu sou cristão, o que eu vi de pessoas que caíram na armadilha do inimigo, pessoas que têm um conhecimento profundo da palavra, pessoas que têm uma intimidade profunda com Deus, mas que caíram na armadilha, que deixaram o seu potencial, o potencial enorme que essa pessoa tem para o reino de Deus, para contribuir para o reino de Deus, mas essas pessoas estão, né, como que ficaram paralisados porque caíram na armadilha do inimigo. E essa armadilha é exatamente, né, aquela que faz com que nós fiquemos paralisados. E a isca que o diabo usa para nos pegar é exatamente a ofensa. Essa é uma das iscas principais que ele usa para nos pegar. Elas estão sempre bem escondidas. E com essa isca, a ofensa. Além de mim aqui, alguém aqui já ficou ofendido? Todos nós, né, queridos? Porque se tem uma coisa que ele, infelizmente, é especialista e que, né, nos pega, é exatamente nessa questão de ser ofendido. E ficamos, né, presos a essa armadilha. É muito sutil, queridos, a forma como o inimigo trabalha. Infelizmente, nós precisamos, é como Jesus disse, para orar e vigiar. Nós somos alvo fácil dele, nesse sentido. Quantos já foram machucados por uma ofensa que, né, aconteceu com a sua vida? Além de mim, quantos já foram machucados? Né, que não vou deixar isso de jeito nenhum, não aceito, não vou deixar, não, isso aqui é um absurdo, que a pessoa falou, ou que a pessoa fez, um absurdo. E ficamos ofendidos, e ficamos paralisados, queridos. Satanás, então, ele é astuto e ardiloso, quando ele opera. Ele não tem todo esse poder que muita gente fica aí, né, colocando, né, como se ele fosse um ser poderoso. Não, querido, ele é astuto e enganador, é a especialidade dele. Mas como é que ele nos ofende? Muitas vezes é uma palavra amarga que nós recebemos, né, do nosso cônjuge,
ou uma palavra amarga do nosso chefe, uma palavra amarga de alguém que é tão querido de você, que está do seu lado, você está cuidando, mas que de repente essa pessoa que você está cuidando, ela te machuca. Sabe, queridos, nós precisamos ser trabalhados nesse sentido, todos nós. Satanás, ele até se disfarça como mensageiro de luz, a Bíblia diz, não é verdade? Muitas pessoas se enganam achando que, nossa, né? Aí a gente acha que aquilo ali foi de Deus, mas muitas vezes não é, querido. Aquilo ali é um engano do inimigo. Quantas pessoas estão enganadas achando que é uma coisa que vem de Deus, mas na verdade não é, é um laço. Não é verdade? Essas pessoas estão sempre, sabe, queridos, estão sempre machucadas. Sabe por quê? Porque ele faz uma coisa bem escondida. Quando ele faz algo para poder te pegar, é bem escondido. Você acha que você não está sendo enganado, mas você está sendo enganado. É muito escondido, é muito sutil, sabe? E a isca dele é muito sutil, então nós precisamos tomar cuidado com isso. Ele até, né, nos engana com muitas coisas. Por isso nós precisamos, aqui foi anunciado, né, o curso de maturidade no Espírito. Deixa eu trabalhar um pouquinho mais sobre essa questão. Queridos, nós precisamos amadurecer no Espírito. Nós não podemos mais ser crianças espirituais, nós precisamos crescer. Porque quanto mais nós demonstramos imaturidade, mais ele nos ataca, mais ele nos derruba. Ele nos derruba, mas ele vem sutilmente nos pegando de uma forma bem sutil, bem peculiar, e a gente não conhecendo a palavra, a gente não tendo maturidade espiritual, nós caímos. Eu me lembro, né, de uma pessoa na minha época de juventude, pouquinho tempo atrás só, mas que ele era uma pessoa assim super, né, bem resolvida, conhecia muita palavra, era um homem de Deus, era um rapaz assim muito usado por Deus, sabe, queridos? Um rapaz muito usado por Deus. Conhecia muito a palavra, muito, mas infelizmente na época, né, houve, eu nem me lembro bem o que foi na igreja que aconteceu, mas ele se sentiu muito ofendido, muito. Ele não gostou do que foi feito. Na década de 80, tá, queridos? E ele não gostou, e aquilo ali amarrou ele. Sabe, um cárcere mental, a pessoa não quer saber mais, e por mais que você falasse qualquer coisa, eu tentava, não, vamos lá, você não pode ficar. Ele não queria saber. Ele ficou muito chateado, muito ofendido. Eu vou resumir a história dele. De tal forma que ele voltou, aliás, ele voltou porque ele usava droga no passado, né? Ele voltou a usar droga. De tal forma que ele caiu. Infelizmente, a última vez que eu o vi em vida, ele estava já totalmente sem seu sentido, né? Totalmente fora da razão. E depois, duas semanas depois, ele se enforcou. Sabe, queridos, por causa de uma ofensa. É só para vocês entenderem que nós temos que tomar muito cuidado. Precisamos vigiar muito. O que a Bíblia diz?
acima de tudo, nós devemos guardar o nosso coração, porque dela procede as saídas da vida. A gente precisa guardar, a gente precisa tomar muito cuidado, né, com o que nós ouvimos, e que nos, que faz com que nós fiquemos paralisados. Quantas pessoas estão aqui, que têm um potencial enorme, mas ainda estão, né, não está nesse nível, mas está paralisado, não desenvolve ainda, porque talvez aconteceu algo, né, não sei, quando criança, não sei quando que aconteceu, mas que te machucou de tal forma que você não quer, você está no seu mundo interior, você está encarcerado, e você não desenvolve. É assim que o inimigo trabalha, queridos, porque ele é astuto e ardiloso. Uma de suas iscas, então, mais enganosas, que eu falei aqui, é a ofensa. E a ofensa, ela não é mortal, tá? Mas ela fica lá na armadilha. Ela está lá, na armadilha, o tempo inteiro. Mas se nós ficarmos ofendidos, o que vai acontecer? Nós vamos consumir e alimentar os nossos corações com essa ofensa. Nós vamos começar a ser, nós vamos consumir, nós vamos alimentar de tal forma que isso vai nos prejudicar muito. E aí o que vai acontecer consequentemente, depois de consumir e alimentar essa ofensa, é que nós vamos ficar escandalizados. Iremos escandalizar. E a consequência, querido, de nós sermos escandalizados, as consequências nós muitas vezes permitimos que entre os insultos, os ataques, as divisões, a separação, o relacionamento quebrado, a traição, tropeço, tudo isso é consequência, de um coração que está ferido por uma ofensa. Quantas coisas que faz com que nós venhamos, a nos paralisar. Quantas coisas acontecem por causa de uma ofensa, de algo que nos abalou. Caímos em uma armadilha e não percebemos. Às vezes a pessoa diz, não estou, como é que você está? Não, tudo bem, está tudo tranquilo. Não, aquilo ali está tudo bem e tal, mas no fundo aquela pessoa não está bem. O que faz a pessoa falar que está tudo bem, às vezes é até o orgulho disfarçado, estou bem e tal. Não precisa preocupar não. Mas na verdade aquela pessoa está muito mal. Sabe, queridos, nós precisamos, o Espírito Santo quer trabalhar nessa noite no nosso coração, amém? Amém, queridos? Nós precisamos entender que se tem algo que Ele é especialista, é exatamente nisso. Nós precisamos entender quando nós caímos numa armadilha, quando nós caímos em uma arapuca, e deixamos que isso venha tomar conta de nós. Você deve estar perguntando, e como é que eu escapo dessa armadilha, hein? Vamos ler na palavra? Vamos ver lá o que Jesus nos ensina? Vamos lá para Lucas 17:1. Lucas capítulo 17, verso 1. Veja o que Jesus declara aos seus discípulos. É inevitável, que fatos ocorram que levem o povo a tropeçar na fé. É inevitável, isso vai acontecer. Em outras palavras, não tem como você escapar, vai acontecer. Nós estamos sujeitos, todos nós aqui estamos sujeitos. Todos nós aqui vamos ser ofendidos.
Todos. Vai acontecer isso. Agora, ele disse, mas ai da pessoa por quem, ou por meio de quem vêm os escândalos. Por que ele está dizendo, com tamanha gravidade, né? Ai daquela pessoa por quem vêm os escândalos, queridos. Porque Jesus sabia o quanto que isso paralisa, machuca, atrapalha, né? Estraga uma vida que poderia estar rendida, né? E poderia estar fazendo tantas coisas para o Senhor. Ah, não, comigo não, né? Isso aqui só acontece, como os irmãos estão falando, né? Só em São Paulo, aqui em Minas não, né? Não, queridos, todos nós estamos sujeitos a isso. Quantas pessoas estão escandalizadas hoje, querido? Eu vou citar aqui só uma estatística para os irmãos entenderem onde eu quero chegar. Hoje a estatística é que nós temos 50 milhões de desviados no Brasil. 50 milhões de desviados. Aí você vai, se você começar a conversar com essas pessoas, se você começar a conversar por que ela saiu, a grande parte vai te dizer que foi ofendida. Que aconteceu algo que não foi legal. Sabe, queridos, muitos não conseguem responder ao chamado por causa das feridas e da mágoa que as ofensas causaram na vida deles. Deus está chamando aquela pessoa. Quantos aqui Deus, né, está chamando para algo grande, sabe? Que Deus quer te usar poderosamente, Deus quer abençoar a tua vida, Deus quer fazer, né, que a sua vida seja uma bênção na mão dEle. Quantos querem ser usados por Deus aqui? Todos nós queremos ser usados, não é verdade? Mas o que está fazendo ou impedindo que você, né, não venha desenvolver aquilo que Deus te chamou para fazer? Exatamente isso. Há uma armadilha que foi colocada para você, talvez há não sei quantos anos atrás, não sei, né, eu não te conheço, mas uma coisa é certa, você está paralisado com isso, e você não consegue desenvolver o potencial que Deus deu a você. Você está paralisado, você caiu numa armadilha, e aí você não consegue, sabe, responder ao chamado, você está ferido, e você não consegue desenvolver o melhor, né, de Deus para a tua vida. São pessoas que muitas vezes estão incapacitadas, impedidas de usar todo o seu potencial. Poderia estar rendendo tanto para o reino de Deus, mas o inimigo das nossas almas, ele sabe exatamente, né, que se Deus te usar de uma forma poderosa, e Deus quer usar a tua vida, Deus quer usar o teu coração, Deus quer usar você que está aqui. Ah, mas eu sou tão pequeno. E quem disse que você é pequeno? Você tem um Deus grande, amém? Quem disse isso foi o inimigo. Você caiu na armadilha. Ah, mas é porque aconteceu não sei o quê. Querido, Deus quer te libertar nessa noite, Deus quer falar do teu coração. Chega, aí é a tua vez. Deus quer usar a tua vida, amém, queridos? Deus quer fazer de você um vaso novo, né? Ele é o oleiro e Ele vai transformar e vai mudar a tua vida por completo, amém, queridos? Mas você tem que dizer, chega, eu quero, Senhor, ser usado. Então, querido, deixa Deus ser Deus, e Ele vai trabalhar na tua vida para que você possa desenvolver, né, o seu ministério, aquilo que Deus te chamou, porque todos nós temos um talento, amém? Pelo menos um, mas nós temos. Não esconda esse talento, não esconda. Às vezes Deus te deu para alguns 5 talentos, outros 10 talentos, outros para 2 talentos, e às vezes para você 1 talento, mas não importa, mas você tem um talento, então não esconda esse talento, porque Deus vai te cobrar. Não deixa a ferida, não deixa a ofensa, né, consumir você de tal forma que você viva uma vida de derrota em derrota. Não faça isso, porque a ofensa, ela gera, como eu disse aqui, muitas outras consequências, como por exemplo, a mágoa. Sabe, queridos, nossa reação determina o nosso futuro.
nossa reação. Como você vai reagir a uma ofensa? Como é que você vai reagir diante de algo que aconteceu e que te chateou? Como você vai responder? Isso vai determinar o seu futuro. Isso vai determinar aquilo que você vai ser diante de Deus. Como você tem reagido ou como você reagiu? Quantas pessoas ficaram paralisadas por tantos anos, né? Paralisadas, que não desenvolveram absolutamente nada, porque simplesmente deixou que a ofensa tomasse conta. Ou seja, simplesmente, né, ficou num cárcere mental, ou seja, não deixa Deus trabalhar de forma alguma, porque está aprisionado. São os verdugos, né, que Jesus cita, né, quando a pessoa não consegue perdoar, né, e vem os verdugos. O que é os verdugos? São demônios que vão, né, fazer com que aquela pessoa fique estática ou paralisada e ela não desenvolve nada. Mas nessa noite o Senhor está chamando a tua vida, o teu coração, a você que está ouvindo essa palavra. Você não veio aqui à toa, amém? Entenda, queridos, você tem mais potencial do que você imagina. Você tem muito mais potencial do que você possa imaginar. O inimigo é que trabalhou no seu coração, no nosso coração. Quantas vezes ele disse para mim, né? Muitas coisas que, se eu fosse dar ouvidos, eu não estaria nunca aqui pregando. Não estaria. Se eu tivesse dado ouvido a muitas coisas que eu já ouvi, eu não estaria, queridos, pode ter certeza. Mas quando eu entendi essa verdade, de que Deus, Ele capacita os escolhidos, Ele capacita você. Você é um escolhido, amém? Ou você acha que não é porque você está aí? Não, você é um escolhido e Ele vai te capacitar. E você tem que entender que quando você entende essa verdade e sabe, peraí, Deus vai me capacitar e eu vou, né, trabalhar para o Senhor e vou fazer coisas grandes, porque Ele me chamou, porque nós servimos a um Deus grande. Quando eu entendi essa verdade, queridos, então aí eu falei, chega, eu não vou aqui ficar dando uma de vítima, não vou ficar aqui sentado numa cadeira, né, daquelas de balanço, né, e ficar, ó vida, ó morte, ó azar, né, eu não vou ficar assim, eu não vou simplesmente aceitar, né, e pensar assim, não, porque o que fizeram comigo não poderiam ter feito de jeito nenhum, porque isso é um absurdo, e que isso, que aquilo e tal, e eu não vou remoer isso. Eu decidi não remoer as ofensas, as feridas que foram, né, feitas contra a minha pessoa. Eu decidi dizer, chega, Deus, faça de mim o que o Senhor quer, eu sou um vaso nas tuas mãos. Quantos vasos nós temos aqui que querem ser moldados? Queridos, precisamos sair da nossa condição, né, daquela zona de conforto. Nós precisamos sair disso. Não, eu quero, Senhor, eu quero ser um vaso novo. Eu quero fazer a tua vontade. Mas muitos não estão nessa condição simplesmente porque deram ouvido à voz do enganador e não perceberam que caíram numa armadilha. Como nós devemos reagir então? Como nós devemos reagir? A Bíblia diz, né, lá em 2 Timóteo 2, 24 ao 26, 2 Timóteo 2, 24 ao 26. A Bíblia diz o seguinte: ao servo do Senhor, tem servo do Senhor aqui? Amém. Você sabia que você não é escravo, você é servo, é diferente. Tá? É diferente. Mas ao servo do Senhor, não convém discutir.
Já começa por aí a palavra, né? Não convém o quê? Discutir. Mas sim ser amável para com todos, capacitado para ensinar, paciente. Ah, pastor, então essa aqui eu já fui reprovado, eu não tenho paciência, eu não aguento, né, aquela pessoa, não aguento. Queridos, Deus vai te capacitar, amém? Eu também não era paciente, não, eu falei assim, eu lembro até hoje, né, uma oração que eu fiz há muitos anos atrás: ô Senhor, me dá paciência, me ajuda, eu quero aprender a ser paciente, mas eu não sou paciente, Deus me ajuda, né? E aí eu lembro que eu acho que eu fui viajar no ônibus, não sei, mas pensa numa pessoa chata, aborrecida do meu lado, né? E o cara, eu estava doidinho para dormir, o cara começou com aqueles papos mais bobos do mundo, e eu estava, Deus, não, me ajuda aqui, eu estou pedindo paciência, eu me coloco uma pessoa aborrecida do meu lado. Você não quer aprender a ter paciência? Amém? Deus vai trabalhando conosco dessa forma, né, queridos? E Deus foi trabalhando comigo de tal forma que eu aprendi a ser paciente. Agora, todos nós somos sujeitos, né, a dar os nossos, nossa, que raiva, não é verdade? É claro, mas na medida do possível a gente vai aprendendo a ser paciente. Mas veja, então ao servo do Senhor convém que seja paciente. Olha as qualidades: ser amável para com todos, capacitado para ensinar. A gente precisa ser trabalhado nesse sentido. Deve saber corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda o arrependimento, conduzindo-os ao pleno conhecimento da verdade. Querido, quando eu leio essa palavra, a impressão que dá é que parece que tem muitas pessoas, pregadores até, eu diria, né, que acho que nunca leu essa palavra, não. Saber corrigir com mansidão os que lhe opõem, na expectativa que Deus lhe conceda o arrependimento. Por que a gente não age dessa forma? Parece que essa palavra aqui, ela fugiu, né, da Bíblia de muita gente. Não, queridos, nós precisamos aprender, né, todas essas coisas. Mas você sabe por que não é que não fugiu essa palavra, não, é porque a pessoa está ofendida. É porque ela está debaixo de uma ofensa e ela não aceita, aí ela já não é tão mansinha mais. Sabe, queridos, aqueles que vivem a contender, eles caíram na armadilha do inimigo. É por isso que não vivem essa palavra, porque caíram. Vai estudar a história da igreja primitiva, vai estudar a história daqueles irmãos, o quanto que eles sofreram injustiças uma atrás da outra, mas o que a gente vê, né, na grande maioria, é que eles eram firmes na sua fé, e eles continuavam mansos, eles continuavam levando a palavra, continuavam sendo torturados, mas não cediam e não abandonavam a fé, né? E eles continuavam firmes na sua convicção. É isso que fez a igreja primitiva crescer, e ninguém segurava essa igreja. Sabe por quê? Porque eles entenderam perfeitamente aquilo que Cristo ensinou, para não cair nessa armadilha. Porque muitos, queridos, os cristãos de hoje caem facilmente nessa armadilha. Precisamos, querido, entender que estamos vomitando água amarga em vez de água pura. Quando nós caímos nessa armadilha, nós vamos estar com água amarga, como foi ministrado aqui pelo apóstolo. O orgulho nos impedirá de admitir a nossa verdadeira condição. Muitas vezes a gente, comigo não, tá tudo bem, tá tranquilo, beleza, tá? Não, a pessoa fez, tá tudo bem comigo. Querido,
todos nós estamos sujeitos, nós precisamos apenas dizer: Deus, eu não gostei, eu não, né, não é que nós tenhamos que ficar, né, fingindo que está tudo, né, tá tudo bem, então agora, não, querido, fala: Deus, eu não gostei, Senhor, trata comigo aqui nessa área, tal, e vai deixando Deus trabalhar com o teu coração. Mas uma coisa é certa, que nós não podemos deixar que isso venha afetar de tal forma que nós venhamos a perder a vontade, sabe, de até prosseguir nessa caminhada cristã, ou mesmo, né, de não fazer nada por o Senhor, de não absolutamente ficar paralisados, sendo que nós temos um potencial tão grande. Às vezes é a pessoa que está, né, ao nosso lado, que às vezes que nos ofende, às vezes é o nosso, né, nosso cônjuge que nos ofende, às vezes é alguém do trabalho, não importa quem seja, querido, importa que você tenha um coração disposto a escolha perdoar, um coração disposto a escolher perdoar, um coração que realmente esteja quebrantado, dizendo: Deus, eu não vou deixar, eu não vou cair nessa armadilha, eu vou deixar o Senhor trabalhar no meu coração. Então trabalha, né? Não é que é um processo, é claro, Deus vai trabalhar no teu coração de tal forma que você vai aprender com o Senhor o que significa perdoar, escolher perdoar e de fato viver uma vida em abundância, uma vida de liberdade no Senhor, amém? Porque quando você não escolhe perdoar, quando você, né, teima em ficar ali amargurado, ou mesmo teima em ficar com aquela ofensa, o que acontece é que você não está liberto, você não é um homem ou uma mulher livre, você precisa ser uma mulher e um homem livre no sentido de deixar Deus trabalhar, amém, queridos? Eu não vou dizer para vocês que é fácil, não, que não é fácil mesmo, não, né? Porque nós temos o nosso orgulho, nós queremos: não, comigo não vai ser assim não, de jeito nenhum, não vou aceitar não, mas não vou mesmo, aquela pessoa vai ver uma coisa comigo, né, e tudo mais. Eu muitas vezes falei isso, né, no passado. Por quê? Porque, né, eu estava sendo trabalhado, mas eu entendi de Deus. Quem somos nós? Que nós somos servos, amém? E nós temos que ser pacientes. Agora, querido, você pode estar perguntando assim: qual que é a cura? Como que nós podemos ser curados de tudo isso? E aí eu te convido aí lá em Apocalipse 3, capítulo 3, verso 14 ao 20, que vai nos falar de algo interessante, a recomendação que Deus faz à igreja de Laodiceia. Primeiro, a condição que a igreja de Laodiceia estava vivendo, e depois vai falar o que Jesus aconselha a essa igreja. E aí nós vamos ver qual que é a cura para essa situação que muitas vezes nós vivemos. Apocalipse 3, verso 14 ao 20, diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: assim declara o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as tuas obras, veja, Jesus conhece as suas obras, e sei que não és frio e nem quente. Porque o frio é aquela pessoa que analisa racionalmente muitas coisas. O quente é aquele que está sempre, né, buscando tal, tudo mais, mas às vezes age tanto pela emoção que esquece que tem que, né, ter bom senso. Mas você não é frio nem quente, você não está nem numa situação nem no outra. Antes fosse frio ou quente. E por esse motivo, porque és morno, então a condição dele não é, né, nem frio nem quente, é morno. Como você não é frio nem quente, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Por quê? Porque essa pessoa acha que alguma coisa, na verdade, não é nada. E aí, veja o que ele diz, né, no versículo 17. E ainda dizes: eu estou rico, porque é isso que a pessoa que é morna, né, ela tem no pensamento: eu estou rico,
conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada. Aí Jesus disse: contudo, não reconheces que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que estás nu. E o versículo 18 diz ainda, para complementar: portanto, aí ele vai oferecer, queridos, agora, né, a cura. Ofereço-te esse conselho: adquire de mim ouro refinado no fogo, a fim de que te enriqueças, roupas brancas, para que possas cobrir a tua vergonha, ou tua vergonhosa nudez, e compra o melhor colírio, para que, ao ungir os teus olhos, possas enxergar claramente. Eu repreendo e corrijo a todos quanto amo. Sê, pois, diligente e arrepende-te. Verso 20: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Quantos querem cear com o Senhor nessa noite? Deixa eu te falar, querido, com todo o coração. Nesse livro, do Apocalipse, Jesus se dirige à igreja, dizendo inicialmente como eles se veem como pessoas ricas, abastadas, sem precisar de coisa alguma, não é verdade? E depois expõe a verdadeira condição. Agora, por que eles achavam que era uma coisa e Jesus disse para eles: não, vocês são infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus? Sabe por quê? Porque eles confundiram a força financeira com a espiritual. Eles achavam que era alguma coisa porque estava com muita grana, muito dinheiro, era uma igreja rica. Ou seja, o orgulho de ser rico, naquela condição, escondeu a sua verdadeira condição. O orgulho esconde a verdadeira situação daquela pessoa. O orgulho, querido, esconde a verdadeira situação do nosso coração. É por isso que nós precisamos, deixar Deus trabalhar no nosso coração, para ver se não há nada escondido que o Senhor não possa trabalhar. Nós precisamos, queridos, entender que o orgulho atrapalha muito, sabe? E é isso, exatamente isso que a igreja de Laodiceia estava vivendo, achando que era alguma coisa. Quantos hoje acham que é alguma coisa? Eu me lembrei aqui de um reverendo, em 1977 ou 76, que ele achava que era alguma coisa. Seu nome era Jim Jones. Nos Estados Unidos, ele começou a pregar, ele começou a levar a palavra. Os historiadores mesmo falam que o diabo era muito esperto, então ele expulsava o demônio no nome de Jesus. Depois ele começou a expulsar no nome dele mesmo, e o diabo espertinho saía. Ele deixou o orgulho entrar no coração dele. Vou resumir a história. Ele simplesmente levou 700 pessoas da igreja ao suicídio na Guiana Francesa. Por causa de quê, queridos? Por causa do orgulho. Ele achava que era alguma coisa. Mas como nós podemos sair dessa condição? O que Deus pode fazer conosco? Nós precisamos comprar o ouro de Deus. O que significa isso? Ouro refinado. Veja bem, o ouro refinado, ele é o quê? Ele é maleável e ele não tem corrosão. Ouro refinado, ele é maleável. Agora, por que ele citou o ouro, Veja bem, quando o ouro é misturado a outros metais, por exemplo, ele é misturado com o cobre, com o ferro, com o níquel, tá? Aí ele se torna duro, porque isso aí chama-se liga. Eu, por exemplo, alguns irmãos sabem, eu trabalhei como técnico, eu sou técnico em fundição, e nós fundíamos, por exemplo, aço. Então, quando misturávamos o aço, por exemplo, com algumas ligas, com algum ferro, cobre e tudo mais, aquele aço, ele se tornava duro, tinha uma
condição de endurecer mesmo. Mas quando nós tínhamos que tirar essas impurezas, tínhamos que colocar algumas... nós colocávamos uns certos produtos para poder esse ferro, essas impurezas, elas subirem de tal forma que o aço ficasse limpo. É a mesma coisa que o ouro. Ele precisa estar totalmente puro. Totalmente puro. Tá, você vai me perguntar, mas e o que isso tem a ver, né, com a questão do orgulho? O coração puro, queridos, é como o ouro. Quando você está com o coração puro, é como esse ouro refinado, que não tem, sabe, essa liga, né, essa sujeira, essa escória, né, nós chamávamos de escória, para tirar a escória de cima. Um coração puro, ela precisa estar totalmente limpo disso. Porque senão o coração vai ficar duro. Duro de tal forma que a gente não vai aceitar, né? Já viu aquelas pessoas que não aceitam conselho de ninguém? Ou mesmo aquelas pessoas que são duras, né? Passa-se o tempo e a pessoa está com aquele coração duro, não move uma palha. Por quê? Porque acha que ele está certo, o resto está tudo errado. Todo mundo está errado, ele está certo. É um coração duro. Mas quando o coração está puro, como o ouro puro, ele é maleável, ele é quebrantado, ele é facilmente trabalhado. Amém? A gente começa a deixar Deus trabalhar no nosso coração, de tal forma que a ofensa ela vai também, né, ser retirada facilmente, nós não vamos cair. Por quê? Porque nós estamos sendo moldados, nós estamos sendo trabalhados, nós estamos deixando, né, que Deus venha trabalhar no nosso coração. Então o ouro refinado, ele tem essa característica. Veja lá o que está escrito em Hebreus capítulo 3, verso 13. Hebreus 3, 13. Vou deixar os irmãos abrirem. Diz o seguinte: pelo contrário, exortai-vos mutuamente todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de maneira que nenhum de vós seja embrutecido pelo engano do pecado. Uma pessoa pode ser embrutecida pelo engano do pecado? Sim. E infelizmente, muitas pessoas estão hoje embrutecidas, sabe, não muda de jeito. Já viu aquela pessoa assim que você pode falar o que você quiser, mas a pessoa não cede 1 milímetro, porque foi embrutecida pelo engano do pecado. O coração pode ser endurecido através do quê? Desse engano, e se nós não conseguimos lidar com uma ofensa, ela vai produzir muito fruto do pecado. Quais frutos do pecado? Amargura. Quantas pessoas são amargas hoje? Você conversa 5 minutos, a pessoa só está falando coisas ruins. É uma pessoa amarga, né? Às vezes o outro fruto, ódio, ressentimento, são os frutos do pecado, porque a pessoa não aceita ser trabalhada. Essas substâncias misturadas, querido, vão endurecer o coração. O nosso coração é como as ligas, né, que fazem o ouro. Elas reduzem ou tiram, sabe o que? A ternura. É uma pessoa embrutecida, ela não é terna, ela não, sabe? Ela tira a ternura, causando uma grande insensibilidade. A pessoa fica insensível, ela não quer saber de conversa, ela fica insensível, nada sensibiliza aquela pessoa. Você pode falar o que você quiser, que a pessoa fica insensível. Muitas vezes nós somos dessa forma, impedidos de ouvir a voz de Deus, porque aí nós somos impedidos de ouvir, porque Deus resiste ao soberbo, Ele dá graça ao humilde, e aí nós somos impedidos de ouvir a voz do Senhor.
Deixa Deus trabalhar no seu coração, querido, nessa noite, para que possamos ser trabalhados e moldados por aquele que é o nosso oleiro, amém? Aquele que quer trabalhar na tua vida, no teu coração nessa noite. Ele quer fazer de você um vaso novo, amém? Ele quer fazer de você uma vida nova. Você precisa entender que nós, muitas vezes, precisamos deixar Deus trabalhar em nossos corações. Agora, qual que é a solução? O primeiro passo no refino do ouro, por exemplo, é o quê? O que se faz quando o ouro está, cheio de impurezas? O primeiro passo é pulverizá-lo e misturá-lo a uma substância chamada solvente. Assim você começa a trabalhar o ouro. Essa mistura então é levada ao forno, em alta temperatura. Você leva no forno em alta temperatura, e aí as ligas e impurezas são atraídas ao solvente. Aí sim é levada à superfície. E aí quando leva à superfície você tira aquela escória. O ouro então, que é mais pesado, ele permanece o quê? No fundo. As impurezas, que é a escória, é tirada, o cobre, o ferro, o zinco, e assim por diante. O que significa? Olha lá em 1 Pedro 1, versos 6 e 7. Para nós entendermos bem essa questão. Portanto, nessa verdade exultais, mesmo considerando que agora e por algum tempo ainda tenhais de ser afligidos por toda espécie de provação. Ser afligido por toda espécie de provação. Versículo 7 agora. Assim acontecerá para que a sinceridade da vossa fé seja atestada, muito mais preciosa que o ouro que se corrompe, ainda que refinado pelo fogo, resultando em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Queridos, Deus refina com aflição, com tribulação, com provação. Deus vai refinando e separa as impurezas como a falta de perdão. Aí ele vai separando as impurezas como, por exemplo, a amargura. Aí ele vai separando as impurezas como o ódio, como a inveja. Ele vai separando essas impurezas, porque ele vai trabalhando dessa forma conosco. Amém? E aí ele vai separando, a inveja. E aí, sabe o que vai acontecer? Ele vai imprimir o seu caráter em nós. Quando ele começa a trabalhar conosco, ele imprime o seu caráter em nós. Quantos querem ser, que Deus possa imprimir seu caráter em você? Quantos querem? Há um processo aqui, queridos. Há um processo onde Deus quer trabalhar na sua vida. Agora, o pecado facilmente se esconde, não é verdade? Aonde não há o calor das provações e aflições, ele se esconde. Se você não está sendo provado, se não está acontecendo nada com a tua vida, o pecado vai se esconder. Você vai achar que você está bem. É como, por exemplo, a igreja de Laodiceia. Está tudo bem, não, está tranquilo, beleza, nós somos bem. O pecado está escondidinho, escondidinho. Você não percebe isso. Sabe? Em épocas de prosperidade e sucesso, até mesmo o ímpio parece generoso e gentil. Parece assim, parabéns e tal, ele até te cumprimenta. Agora, sobre o calor das provações, aí que as impurezas vêm à tona. Aí é que você vai perceber, como Isaías, quando viu a glória de Deus e disse, nossa, que meus lábios, são impuros, Senhor. Eu não tenho condições de ficar na presença de um Deus santo, porque ele começou a ver o quê? A santidade de Deus, ele começou a perceber o quão impuro ele é. Por quê? Porque ele percebeu a condição dele. À medida que você é provado, você, é trabalhado, em muitos aspectos você, meu Deus, eu preciso ainda mudar muito, eu preciso viver mais em santidade, eu preciso, Senhor, me santificar mais ainda na tua presença. Por quê? Porque Deus está trabalhando na tua vida.
Agora você tem uma escolha, querido, que poderá mudar o seu futuro, amém? Todos vocês. Você pode, nessa noite, ao cear, você pode permanecer com raiva, nessa condição, culpando às vezes a sua esposa, seu marido, ou Deus. Eu poderia ter escolhido culpar Deus por muitas coisas que acontecem na minha vida, ou eu posso estar culpando meus amigos, você pode também estar culpando seus amigos, você pode escolher isso, ou o pastor, até mesmo as pessoas com quem você trabalha. A culpa é dele, a culpa é dela, a culpa é disso, a culpa é não sei do quem, a culpa é daquela pessoa que fez isso comigo, é que me ofendeu, a culpa é do fulano, do ciclano, do beltrano. Você pode escolher isso. Ou você pode ver a escória como ela verdadeiramente é, né? E aprender com isso e receber o perdão do Senhor, amém? E perdoar aqueles que têm ofendido a tua vida. Você escolhe o que você quer para a tua vida. Deus, sabe o que Ele vai fazer se você escolher o perdão, o caminho do perdão? Deus, Ele vai pegar a pá dele e vai remover as impurezas da sua vida, amém? Deus vai trabalhar de tal forma na tua vida que Ele vai remover tudo aquilo que está gerando, né? Ele vai tirar aquela ofensa, vai tirar aquilo ali que está gerando em você, algo que faz com que você fique paralisado. Deus vai trabalhar de tal forma que Ele vai remover da sua vida, né, esse empecilho, essa armadilha que o inimigo colocou, e aí sabe o que vai acontecer? Ninguém vai te segurar, ninguém poderá segurar, porque você será um vaso novo, você vai experimentar o melhor de Deus para a tua vida, amém? Você vai experimentar aquilo que Deus tem para o teu coração, e Deus, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para a tua vida. A vontade de Deus é que você seja um homem e uma mulher, né, de potencial que você possa demonstrar isso, e Deus vai usar a tua vida de tal forma que você jamais possa imaginar, mas você precisa entender, você precisa escolher a vida, você precisa escolher aquilo que o Senhor Jesus nos propõe. Escolha perdoar, escolha não ficar ofendido, escolha verdadeiramente deixar Deus trabalhar no seu coração para que você seja totalmente transformado e você possa ser um homem ou uma mulher, né, nova, para que o Senhor te use poderosamente. O que Deus quer, querido, é olhar para você e dizer: essa aqui é uma vida nova, e agora eu posso usar para a minha glória. É isso que Deus está pensando de você. Ele quer te usar de uma maneira poderosa. Deixa Deus trabalhar no teu coração, amém? Nós vamos neste momento, eu vou até pedir com antecipação para o louvor subir, porque nós vamos agora, né, orar. Nós vamos ter um momento onde você vai, sabe, querido, refletir sobre a tua condição. Vamos ficar de pé? Nós precisamos, queridos, deixar essa palavra se tornar rema, ou seja, vida no teu coração. Vou chamar aqui, né, para me auxiliar também, o Alex e o Elenir. Queridos, esse é o momento em que se você está, talvez você veio nesta noite, eu não sei, eu não te conheço, mas talvez você tenha alguma coisa que está guardadinha lá no coração, uma ofensa, algo que fez com que você ficasse paralisado, ou mesmo fez você ficar chateado. Todos nós estamos sujeitos a isso, mas Deus quer trabalhar na tua vida nessa noite, para que você seja mudado, amém? Enquanto nós vamos louvar ao Senhor, você pode louvar, mas ore ao Senhor,
Peça ao Espírito Santo para sondar o seu coração. Peça ao Senhor para sondar e tirar tudo aquilo que ainda atrapalha, para que o teu coração seja puro, como ouro refinado, para que o teu coração seja restaurado, para que a tua vida seja restaurada. Lembre-se daquela vez, talvez que você passou e que você disse: Senhor, eu não quero mais nada. Senhor, eu não quero mais. Mas o Senhor nessa noite está falando no teu coração, para que você seja transformado. Ore, cante, peça ao Senhor um novo coração. Coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer. Dá-me um coração igual. Peça ao Senhor, feche seus olhos, fale com o Senhor. Nesta noite, querido, você vai cear, você estará diante do Senhor. Abra o seu coração, rasgue o teu coração, para que Ele possa tirar de você toda ofensa, toda amargura, tudo aquilo que ainda impede você de caminhar. Pra dentro de mim nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me, Senhor, a amar, a perdoar. Ensina-me, Senhor. Ensina-me, Senhor. Diga ao Senhor nesta noite. Ensina-me, Senhor. Enche-me do teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração. Peça ao Senhor nessa noite. Coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu.
Queridos, a palavra do Senhor diz, esse é o coração que Jesus tinha no momento que ele foi cear. Você que já foi batizado nas águas, você que já está em comunhão com o Senhor, você não só pode, como deve participar da ceia. E Jesus, na noite que ele foi traído, naquela noite, o coração dele é de perdoar. Judas, o traidor, é que não se perdoou. Judas, que estava com o coração endurecido, ele não estava disposto a reconhecer aquilo que aconteceu com ele. Ou seja, Judas, ele não foi maleável, mas o Senhor Jesus com certeza o amou até o fim, queridos. Mas ele fez a escolha dele. Nós podemos fazer as nossas escolhas, mas deixa o Senhor trabalhar no teu coração para que seja uma escolha, a melhor escolha. Porque a palavra de Deus diz, porque eu recebi do Senhor, e aqui Paulo está dizendo, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, na noite que ele foi ofendido de fato e de verdade, na noite em que ele sabia que iria ser entregue por Judas, mas ele escolheu, mesmo assim, perdoar. E naquela noite ele tomou o pão, ou seja, ele prosseguiu, ele não deixou que a ofensa da traição viesse paralisá-lo, ele não deixou que nada impedisse que ele fosse para a cruz, ele não deixou que nada o impedisse para que ele viesse a continuar aquilo que para qual ele veio morrer pela minha e pela tua vida, mesmo sendo traído. E aí ele deu graças, pediu a Alex que agradeça ao Senhor pelo pão vivo que desceu do céu. Pai Santo, Pai amado, eu te agradeço nessa noite, te dou graças, Senhor, por tudo que és, tudo que o Senhor tem feito, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Apresento a Ti este pão que representa o corpo de Cristo. Senhor, eu abençoo esse pão para que ao ceiarmos nesta noite, em meio a este privilégio, Senhor, este pão possa, Senhor, entrar no nosso corpo, e assim como o processo ali, Senhor, separação das impurezas para purificar o ouro, que assim também seja em nossas vidas, assim também seja em nosso coração, Senhor. Ao tomarmos este pão, que seja o Cristo revelando a verdade e a necessidade de ser purificado diante do Senhor. Eu abençoo este pão em nome de Jesus. Enquanto os irmãos estarão entregando o pão, louve ao Senhor, agradeça ao Senhor por tamanha graça de nós sermos perdoados pelos nossos pecados. Deixa o Senhor ter uma nova história na tua vida. Preço que foi pago por amor a mim. Utilizou palavras, nada se compara ao que foi dado. Está consumado.
foi pago. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Fomos perdoados, lavados, purificados, limpos pelo sangue de Jesus. Peça ao Senhor, peça ao Senhor nessa noite. Pai, eu quero ser um vaso novo. Tira toda a ofensa do meu coração. Aleluia. Logo após haver dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós. Jesus, ele foi até o fim. Nós temos que ir até o fim, queridos, naquilo que Deus tem para você, para que você possa combater o bom combate, acabar a carreira e guardar a fé. Você precisa ir até o fim. Deixa Deus trabalhar no teu coração. Não deixe a ofensa se tornar a última palavra, mas a última palavra no seu coração tem que ser o perdão, como Jesus perdoou todos os seus algozes, todas aquelas pessoas que infligiram aquela aflição a ele. Vá até o fim, combata o seu bom combate. Fazer isso, diz Jesus, em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus, comamos todos do pão. Glorifique o Senhor, querido. Pode glorificar. Porque Deus é bom, Deus é maravilhoso. Ele é tremendo, Ele é Senhor. Obrigado, Senhor. Porque o Senhor é verdadeiramente o pão vivo que desceu do céu. E o Senhor verdadeiramente nos torna livres. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice. O cálice representa o sangue de Jesus, queridos. O sangue de Jesus que purifica de você de todo pecado. Pastor, eu não mereço ser perdoado. Querido, quem diz que a graça é um favor imerecido? Você não merece, nem eu mereço. Mas nós fomos contemplados por esse sangue maravilhoso, o sangue de Jesus. Pediu Elenir que ore agradecendo. Pai querido e Pai amado, nosso Deus, nosso Senhor, aquele que pegou o seu único filho e por nós levou até a cruz do Calvário. E hoje, sendo o Dia dos Pais, nós estamos aqui, Senhor, por vários motivos, mas o principal dele é pela nossa gratidão. A nossa gratidão ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor fez e por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. E nessa noite, Pai, o nosso coração está grato ao Senhor. E nós estamos aqui com o coração em paz, com o coração feliz, com o coração, Senhor, cheio de gratidão, sem pecado, sem ódio, sem tristeza, mas com felicidade,
e com muito amor por esse momento que o Senhor nos proporciona. E nós queremos agradecer ao Senhor por ser um Pai tão maravilhoso, por ser um Pai que perdoa acima de todos os nossos pecados, e por ser um Pai que todos os dias traz em nossa mente e em nosso coração uma palavra poderosa e que nos mostra o quanto nós devemos ser gratos ao Senhor todos os dias da nossa vida. Obrigado, Pai, nós te amamos. Obrigado, Pai, nós somos gratos ao Senhor, em nome de Jesus. Enquanto os irmãos estão distribuindo, continue louvando ao Senhor, querido. Continue adorando. Ele é o noivo, nós somos a noiva do Senhor. Deixa Ele entrar, Ele vai trabalhar no seu coração para que você seja totalmente mudado. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando, vem, vamos dançar, Maranata, Ele virá, Ele vai resgatar a sua igreja. Aleluia. Só bater e eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando, vem, vamos, diga a Ele, Maranata, aleluia, aleluia. Do mesmo modo, então, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Se é nova aliança, você está debaixo da graça. Não há mais condenação em Cristo Jesus para aqueles que estão debaixo da graça, que creem em todo o coração. Não há mais nada que te impeça de você entrar, estar na boda do Cordeiro. Um dia nós estaremos ceando com Ele. Tamanha a importância da ceia. É uma ordenança que vai haver na glória. Este cálice é a nova aliança no meu sangue, disse Jesus.
Fazei isso todas as vezes que a beberdes, em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, proclamais a morte do Senhor, até que Ele venha. Aleluia, queridos. Em memória do Senhor Jesus, bebamos todos do cálice. Você pode dar um glória a Deus, porque você é livre. Você é livre. Você é livre para adorar, amém? Aplauda ao Senhor, Ele que fez e faz grandes coisas na tua vida, amém?